eu assisti a série Adolescência na Netflix, bastante polêmica, e ela me fez lembrar isso aqui. E por que que eu lembrei disso? O que que acontecia com essa carteirinha? Todos os dias, no final da aula, a professora deixava que o ajudante do dia pegasse as carteirinhas e saia distribuindo de volta para os colegas, porque no dia seguinte você precisava apresentar. Obviamente, crianças, né, não se perdia a oportunidade de fazer ali uma chacota com a fotografia, com o sobrenome. Então, a entrega dessa carteirinha, ela me gerava geralmente dois momentos que eram bastante incômodos, que era a minha foto e o meu sobrenome, que é Garofa. E aí, no caso da fotografia, como o meu cabelo sempre foi crespo, a minha mãe ou cortava ele muito curto, muito curtinho, ou deixava ele sempre muito preso. E aqui tinha as duas chuquinhas, né? E tinha um colega meu específico, e toda vez que era ele, que era o representante especialmente dele, me chamava de Capetinha, quando via essa fotografia, por causa dessas duas chuquinhas aqui. Ele falava que parecia um chifre. E eu sabia que eu não era nada disso, mas eu levava na brincadeira, na esportiva, então naquela entrega de carteirinha passava. Me incomodava, mas passava. Ou quando não, a entrega era feita ao som de comprei um saco de farinha pra fazer farofa. Quando ele cantava essa música, porque estava vindo pro meu lado me entregar a carteirinha da Thaís Garofa. E eu me lembro que, como essa música era cantada, aí a minha reação na época, eu começava a dançar. Ele cantava e eu dançava, eu entrava no ritmo. Esse tipo de coisa não me atingia a ponto, naquele tempo, de prejudicar o meu relacionamento com as pessoas, com os meus colegas. Nós éramos apenas crianças, porém hoje, sendo adulta e olhando para trás, eu vejo sim que me atingiu em vários aspectos, né? Especialmente na minha autoestima. Então, por exemplo, quando a minha mãe cortava meu cabelo muito curto, e nesse período, quando era aquele dia que eu tinha ido no salão cortar esse cabelo, que ele chegava com aquele pezinho bem curtinho, e as meninas da minha idade, 8, 9 anos, todas com os cabelos bonitinho, com lacinho, diadema, aquela coisinha, minha mãe colocava um monte de adereço, anel, pulseira, brinco, mas o cabelo era muito curto, eu era muito magra e eu tinha muita vergonha. E eu não me sentia feminina por causa do cabelo. Podia estar coberta de bijuteria do que fosse, de ouro. Mas o cabelo me detonava. E os meninos não perdiam oportunidade. Qual era a chacota com cabelo nessa época? Que era bem curtinho. Vai entrar pro exército, hein? Ó, se alistou. Como que diz assim, cortou o cabelo hoje, passou a máquina, tá se alistando no exército. Isso naquela época, enfim. E aí, passei por essa, eu ficava calada. Não falava nada. Nessa hora eu não ficava na minha. Entrava em sala, assim, vida que segue. Quando chegou um determinado ponto da minha idade, infância, final para início da adolescência, eu não deixei mais a mãe cortar meu cabelo. Eu falava, mãe, por mais seja crespo, eu quero que use ele cacheado, que faça rabo de cavalo, faça qualquer coisa, mas não corte mais, eu tenho vergonha, eu não quero meu cabelo curto, que usa cabelo curto é homem. E por quê? Porque eu tinha um estigma lá, ficava aquela voz, vai entrar pro exército, vai se alistar no exército. E aí, nesse ponto, era um complexo terrível, eu carregava isso, mais que eu levava na esportiva. Então, tinha outras habilidades que se sobressaíam, sem contar que eu me dava bem com todo mundo, eu sempre fui uma pessoa muito amorosa. E isso fazia com que não tivesse essa animosidade na relação. Isso nunca afetou minha relação com eles, mas dentro de mim foi se desenvolvendo uma autoestima muito afetada. Então, eu tive complexo com o cabelo, complexo com o meu corpo, eu era muito magra na época. Enfim, coisas que a gente passa, perrengues da vida, do desenvolvimento, né? E a questão do meu sobrenome, eu tenho muito orgulho do meu sobrenome e do meu avô. Meu avô, eu convivi pouco com ele. A minha avó morreu quando eu tinha 1 ano de idade, meu avô morreu quando eu tinha uns 10, 11 anos. A minha avó era preta e meu avô era branco dos olhos azuis, descendente de italiano. Garofa veio dele. Eu sei que veio do meu avô e eu tenho orgulho do meu sobrenome. Ele não trabalhou em fazenda de canavial, sofreu bastante para manter a família, ele, minha avó. A questão da resiliência deles, porque minha mãe fala que ela sofreu muito preconceito por causa da cor, mas ele amava muito minha avó, foi um casal muito unido. Eu tenho muito orgulho das minhas origens, das minhas raízes, da minha família, dos meus pais, do cuidado, do zelo deles. E tudo isso foi estrutura para que eu superasse as minhas dificuldades. E eu ouvi a série, eu lembrei dessas experiências que eu vivi, e eu falei com meu esposo, interessante, eu chegava em casa, eu sempre tinha minha mãe para conversar, eu sempre tinha com quem falar, eu sempre sentia minha casa como uma porta aberta, como um porto seguro. Meus pais me deram essa força, e eu me emocionei várias vezes, de ontem para hoje, quando eu acabei de ver a série, me lembrei
lembrei dessas situações porque eu vi, o que mais me chamou atenção em tudo que eu assisti é a questão da lacuna existente entre pais e filhos. Está vendo uma desestrutura tão grande e a gente está vendo isso como reflexo na vida das crianças e dos adolescentes. Então, quando eles chegam em casa, o que é que está acontecendo que ele não tem a condição de conversar com você, adulto, pai, mãe, e dizer para você: hoje mexeram no meu lanche, eu comprei com tanto gosto, eu tava com fome, eu ia comer, tava uma delícia o cheiro, mas alguém mexeu. Será que ele tem coragem de contar para você o que aconteceu? O que que faz uma criança agir dessa forma e pensar que ela pode sair do seu lugar, tomar o que tá na mão do outro, beber o que é do outro, mexer no que é do outro, quebrar o que é do outro, xingar o nome da pessoa, desfazer da personalidade dela, do estereótipo dela, do tipo do cabelo, do tipo do corpo, se usa óculos, se não usa, se usa aparelho, se não usa, se tem alguma deficiência, se não tem. Desde que o mundo é mundo, a gente lida com essa questão, mas o adulto de referência, ele está ali para mediar esse processo. Eu escrevi um e-book falando para pais que podem organizar o seu espaço para melhor atender o seu filho com TDAH. Eu me lembrei dessas situações. O TDAH que ocasiona também tantas situações comportamentais que vão fazer com que ele seja o centro das atenções. Ele é aquele que não para, ele é aquele que não aquieta, ele é aquele que conversa o tempo inteiro, que interrompe a sala, que tem esses estigmas, esses rótulos que vão seguindo muitas vezes. E onde é que está esse pai e essa mãe para escutar essa criança quando chega em casa? Muitas vezes o pai e a mãe só se dá conta quando é chamado lá na escola para dizer o quanto a criança está dando trabalho, ou para dizer que ele tentou cometer um suicídio, ou para dizer que ele teve uma atitude agressiva. Ou como no caso da série, em que a gente se deparou com o início, logo ali, né, quando, se você já assistiu, a polícia chegando e abordando uma cena chocante, porque para os pais, você se coloca no lugar deles e imagina que susto foi aquele, que amanhecer foi aquele, mudou a vida deles para sempre, e descobrir ao longo do processo o que foi que o filho de fato fez, o porquê ele fez. Aí vem a descoberta e tem toda uma série de questões que depois eu quero abordar aqui também. Mas hoje eu quero que você que está ouvindo esse vídeo possa refletir. O que você faz quando essa criança, esse adolescente chega em casa? Ele tem em casa esse espaço de escuta? Ah, Thaís, mas hoje em dia é da cultura de hoje. Os meninos não querem conversar com os pais, não. Eles não querem bater papo com o pai. Eles chegam, vão se trancar no quarto, é o fone no ouvido, é o celular o tempo inteiro, é uma dificuldade para trazer a mesa para jantar, para comer, para estar junto. Mas em que momento essa lacuna se abriu? Em que momento essa pessoa que ainda é menor, que ainda depende de você, que ainda está em processo, em que momento você perdeu essa criança, esse adolescente? Em que momento você perdeu essa condição de sentar para conversar com ele? Essa lacuna se estabeleceu, essa barreira, não existe diálogo, a comunicação é truncada. Nós precisamos pensar sobre isso. Ah, tá, isso é coisa de criança. Tá dando vazão demais para essas coisas. Todo mundo passou por isso, ninguém morreu. Não se subestima esse tipo de coisa, até porque as consequências na sociedade de hoje são totalmente diferentes e mais gravosas, gerando inclusive mutilação, crianças tentando dar cabo da própria vida, procurando em redes sociais refúgio que ela não encontra dentro de casa. Então tem muita coisa pra gente pensar. A gente tem empatia realmente pelas pessoas? A gente tem realmente condição de tratar as pessoas do jeito que a gente queria ser tratado? Então eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu sei que vale cada palavra para você que tá lembrando do que também passou na sua infância. Como foi que você lidou com isso? Você acha que passou de boa, mas será que ela não deixou aí dentro algumas consequências e sequelas com as quais você não soube lidar e mexe na tua estrutura até hoje? Mas tem sim marcas que ficam, que a gente muitas vezes não sabe como lidar e não sabe quanto elas afetam a nossa vida pessoal, afetam nos seus próximos relacionamentos, na maneira como você vai ensinar os seus próprios filhos, como você como professora vai atuar. Então, temos que pensar. Quero falar para você, pais, educadores, para vocês, mães. E lá no meu book eu falo sobre isso também. Tem uma parte do capítulo que eu abordo bastante. Essa questão da presença da família, da mediação da família, da importância do diálogo. É mais importante do que tudo. Mais do que o recurso, do que o papel, do que a técnica, do que a didática. Relacionamento. Nós somos seres humanos. Seres humanos se relacionam. Precisam conversar, ter olho no olho, contato, abrir a boca, falar o que pensa, expressar suas emoções e ser ouvido e acolhido. E o adulto de referência, seja o pai, a mãe, a avó, o tio, a pessoa que tem a guarda, a pessoa de referência ali para a criança, e na escola, o adulto de referência, um professor, um orientador educacional, alguém com quem a criança possa se abrir e desabafar, e não deixar que essa dor vá para sempre, a ponto de gerar as consequências que hoje, se você abrir os jornais, todos os dias tem o resultado do que está acontecendo. E nós vamos falar sobre isso também em outra ocasião.